Ok, boa tarde, pessoal, todas e todes, sejam bem-vindos. Estamos mais um encontro do Viver Recria, hoje com a Lu, porque ela sempre tem que vir, né? Uma vez por semestre, a gente fez um contrato com a Lu. Ano passado ela abriu o grupo, fechou o grupo, é isso aí, e esse ano ela está aqui de novo. Eu não assinei nada. Gostaria de dizer, Lu, que semana passada tu não veio, daí a Amanda dobrou toda a roupa, tá? Não te preocupa. A semana passada a Amanda estava dobrando roupa. Eu fiquei morrendo de pena, eu adoro a Ellen, eu ainda tenho que assistir, mas eu estava na supervisão, me perdoem. Não, tudo bem, a gente te perdoa, só queria te tranquilizar que quando tu não vem tem alguém para dobrar roupa, fica tranquilo, tá? Foi bem importante. Sim, eu disse que a gente tem alguns papéis fixos aqui no grupo, né? A Lu dobra roupa, a Gabi come, eu espero que tenha alguém comendo, que hoje a Gabi não vem. Gente, então eu queria lembrar que esse é um grupo de estudos vinculado à Escola Viver Mais Psicologia, que é uma escola de formação e pós-graduação em várias áreas e abordagens da psicologia. Estamos aí com as pós-graduações iniciando, acredito que algumas ainda dá tempo de se inscrever. A pós em psicodrama está começando hoje, né? Também temos vários cursos de curta duração, vamos destacar aqui o curso de psicodrama individual, né, que é um curso com 8 encontros, tem a Amanda, tem a Lu, tem Vivi, tem Xanda, o pessoal que vocês conhecem da Viver, e vários outros professores muito bacanas, explicando um pouquinho mais, né, explorando, aprofundando um pouquinho mais no atendimento individual no psicodrama, seja bipessoal, seja psicoterapia da relação, enfim, todas as modalidades que a gente pode usar para atendimento individual. Temos também aí, nessa semana que vem agora, a jornada de psicoterapia de casal e família, que é uma jornada em conjunto com o pessoal do psicodrama aqui da Viver e o pessoal da sistêmica da Viver também. Aí vamos falar do atendimento a casais e famílias pela perspectiva dessas duas abordagens. Também, então, quem quiser se inscrever, entre em contato com a gente ou entra lá no site. E agora, em abril, a gente tem um super evento com a Maria Célia Malaquias, maravilhosa, e o Lúcio Ferracini, outro maravilhoso, né? Um olhar para o outro, dia 17 de abril, agora eu me perdi, 17 de abril. Eles vão estar na Viver, é um sábado, né? O dia todo. E para vocês aproveitarem essa super figura, se inscrevam lá, www.vivermaispsicologia.com.br, e acompanhem a gente no Instagram para ter mais informações também por lá, @vivermaispsicologia. E lembrando, gente, que a gente está com as inscrições também para a nossa jornada do Centenário do Psicodrama durante todo o mês de abril, que vai acontecer aqui no horário do Viver Recria. Então, vocês que já gostam do grupo de estudos, já vêm para cá, se inscrevam na nossa jornada, participem do nosso concurso de arte também, né, que vai dar aí como premiação um curso da Viver, uma inscrição para o curso da Viver. Então tem um monte de coisa bacana acontecendo. Entra lá no site, manda mensagem para a gente, pergunta no grupo que a gente vai tentar estar informando e ajudando vocês para estarem participando de todas essas coisas super bacanas que estão acontecendo. Cami, Amanda, querem acrescentar alguma coisa? Passamos para a Lu, como é que é? Agradeço a todos que estão aqui, né? A gente está sempre à disposição, se precisar, a gente está lá no grupo. E queria, né, agradecer a Lu por estar aqui nesse momento, trazendo para a gente mais um tema. Todo mundo sabe que eu elogio bastante a Luciana, e por conta do método, por conta da capacidade didática que ela tem, extremamente didática. Então, a gente vai contar aí com toda a experiência clínica, mas também com a didática da Lu, que é uma excelente professora, e espero que vocês tenham um excelente encontro. Antes de tu pegar a palavra, Lu, eu queria te dizer, te parabenizar pelo tema, eu sei que vai ter um curso na Viver também aí explorando mais um pouquinho isso, e dizer que nessa semana eu recebi algumas mensagens, assim, de pessoas parabenizando esse tema, assim, falando do quanto a gente não fala do que dá errado, assim, né? Tipo assim, como assim? Os atendimentos dão errado? Então, acho que seria até legal tu começar desmistificando isso, começar por isso, assim, por essa questão. Os atendimentos dão errado, Lu. Legal, Dani, que bom que o pessoal gostou do tema. Eu acho que, né, como cientistas que somos, temos que estudar também o que dá errado, porque isso nos dá uma porção de informações boas, né? Se os remédios que não funcionam para a Covid também são uma informação boa, os atendimentos que não funcionam também nos servem. Então, claro que às vezes não dá para falar de tudo que dá errado, porque as variáveis são muitas e muitas e muitas.
mas a ideia é, pelo menos, falar do que é difícil, né, das coisas que mais acontecem. Então, que bom. Eu sou bem fã de falar dessas coisas, talvez porque eu nunca ouvi e ficava parecendo muito mágico quando os meus professores falavam. Amanda, eu achei a tua apresentação minha muito séria, eu não gostei. Eu gosto mais quando tu fala as coisas assim mais bonitinhas. Querida, mas Deixa eu obrigada. me refazer aqui, deixa eu me Ai, refazer. não precisa. Não, tô brincando. Ai, é que a gente se sente muito em casa, gente. A gente Amanhã, gosta quando a Amanda esculacha a gente, né? também serve. Não, eu assim, é Só que para eu avisar, repito. essa semana a gente tá pegando no pé do Carlos, que eu já vi umas 5 vezes essa semana, em todas as bancas, então eu e a Vivi estávamos incomodando ele. Me mantenho incomodando o Carlos, então, a semana. Carlos é um novo mascotinho da Viver. E só para dizer que, assim, eu tentei manter mais sério, porque todo mundo que está aqui, que já me ouviu antes, sabe que eu sempre cito a Luciana em algum momento do meu texto, assim. Então, chega a ser chato o quanto tu está presente Eu na minha fui fala. assistir uma aula tua, porque eu precisava ver o negócio e tu me citasses. Eu pensei, eu escrevo para Amanda que eu tô assistindo ela, e ela falou o meu nome, eu achei aquilo tão doido. Então, eu sempre te Idem. cito com muito respeito, assim, acho que a gente teve alguns diálogos algumas vezes e a nossa conversa ao longo da nossa construção, da nossa formação, me fez ver assim, a possibilidade de tantos psicodramas que a gente poderia construir juntas e também cada um no seu caminho, na sua trajetória. E acho que a Lu é uma psicodramatista que, na ação, ela é diferente de mim, mas que quando a gente tem a oportunidade de dirigir juntas, assim, Sim. e que eu tive um prazer de ser diretora com ela e protagonista dela na mesma sessão, Sim, verdade. eu confio plenamente, assim, eu acho que eu confio como diretora e confio como protagonista. Foram uma das sessões mais bonitas e representativas da minha vida, num momento tão difícil que foi o adoecimento da minha mãe. Então, gratidão. Se eu fico séria, assim, é por de tanto que eu falo de ti, eu sinto que eu tô incomodando as pessoas, tá? Mas minha eterna gratidão. Esse é um bom exemplo de começar a falar quando a gente descobre que vai dar uma aula junto com uma amiga tão querida, descobre que a mãe dela tá doente, vê que a cena que a gente está dirigindo junto vai falar disso, passa mal enquanto tá vendo a cena se desenrolar, se dá conta que vai ter que dirigir aquilo, engole o passar mal enquanto tá vendo que vai rolar e, né, põe o sentimento no bolso e vai dirigindo junto com o sentimento todo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, é isso aí. Nossa, eu nunca esqueço daquele encontro também, porque foi uma coisa muito impressionante pra gente que era aluno, assim, tipo, como assim a nossa diretora virou protagonista, né? Foi um negócio muito impactante, assim. Diferente da Amanda que fez no meio da aula, a minha cena com a Amanda que me rendeu uns 2 anos de terapia, que eu tô devendo para ela ainda, foi no carro, voltando para Florianópolis, né, que ela me adiantou de terapia da vida. Então, né, a dívida eu vou pagando aos poucos. Então, a gente vai fazendo assim, essa admiração que a gente troca, mas tá tudo certo. Vamos lá, gente. Então, né, obrigada pelo convite de novo. Assim, para mim, vocês já fazem parte da minha sexta-feira. Foi até estranho estar na supervisão e não estar aqui. Só quando não dá mesmo. Eu sinto assim que às vezes a clínica é muito solitária, então aqui eu estou em grupo. Bom, a ideia, né, de hoje, como eu falei para vocês, surgiu muito de às vezes ver os professores, ler os livros e pensar porque cargas água que ninguém fala de quando dá errado, porque eu comecei a atender e as pessoas vão embora e me deixo na mão e, né, me acho antipática, eu tenho antipatia pelas pessoas, como é que funciona isso? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? É claro que eu fiz umas categorias, mas eu vou falar de situações minhas, então vocês vão saber um monte de coisa minha que talvez vocês me julguem um pouco, e tem só coisas que deram errado no sentido de má direção minha, mas eu acho que tem coisas interessantes de funcionamentos, de dinâmicas dos pacientes que vale a pena para a gente
né, pensar sobre, ver se a gente identifica, se dá conta de como aquilo pode nos ajudar ou nos atrapalhar. E, claro, gente, adoraria que vocês me trouxessem coisas também, dissessem, isso para mim também é horrível, isso aqui eu acho mais fácil, porque eu, quando falo desse assunto, adoro ouvir de volta, né? Eu sempre saio com uma resposta boa, nova, uma ideia interessante. Então, por favor, me interrompam, me tragam situações que vocês já passaram, ou que já ouviram falar, ou passaram até como pacientes, né? Porque tudo a gente vai usando no nosso role-playing para chegar nesse role-creating nosso de terapeutas. Então, deixa eu pegar minha cola aqui, porque é muita história, eu fiz uma colinha para lembrar tudo. Não vou apresentar, gente, porque não achei que valia a pena fazer um PowerPoint disso. Não tem, assim, teoria junto, né? Quer dizer, tem, mas não, assim, desse jeito super organizado de apresentar. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, que para mim, pelo menos, me impressionou muito na clínica, ainda que a gente fale muito do psicodrama como ação, tinha a ver com pacientes que ficavam em silêncio. E aí, tanto vale esse silêncio para o começo da sessão, quando a pessoa está só, né, dando um oi, se aquecendo, às vezes verbalmente, quanto às vezes no meio de uma dramatização. E na minha ideia, pelo menos, né, socialmente, na vida, silêncio, a gente tem aquela coisa de que preenche, né, desconfortável, fala alguma coisa, puxa um outro assunto. E acho que quando eu comecei a atender, eu levei isso para o consultório, até eu me dar conta que, calma aí, eu posso estar atrapalhando. E eu tinha uma paciente minha que acho que me levou ao limite disso, porque ela era muito falante, ela era daquelas pessoas que desatava a falar, ela era uma pessoa que estava aqui em Florianópolis para fazer faculdade, então a família morava em outra cidade. Vocês vão ver que eu vou dar umas contextualizadas nos casos para fazer sentido o que eu vou contar. Né, ela veio me procurar, estava no meio da faculdade, então a gente ficou juntas aí uns 2 anos e pouco. Não aconteceu bem no começo, né? Porque, claro, ela ia contando, tal, tinha alguns problemas de relacionamento, de muito estresse, a faculdade dela era muito puxada, mas ela tinha uma raiva contida muito grande, ela era sempre aquela moça boazinha, mas na terapia ela conseguiu, assim, trazer essa raiva, né? Falar que tinha raiva, sei lá, do carinha que ela estava ficando, que meio que deixou ela no vácuo e tal, de algumas coisas da família. E em algum momento das nossas sessões, ela, no meio dessa raiva toda, desses sentimentos todos, e que a família dela também era todo mundo muito bonzinho, então, se ela ia trazer para a mãe, para o pai, essa raiva, todo mundo ficava meio... não sabemos como lidar. Não, minha filha, isso aí não é coisa de, né, não tem muito o que fazer com isso. Ela se emocionou e ficou em silêncio. E nas primeiras vezes eu, né, fui perguntando, até que um dia, depois de um pouco de supervisão, eu pensei, eu vou ficar quieta para ver para onde é que ela vai. Nós estávamos sentados, mas nós estávamos no meio de uma cena, e ela chorou, ficou em silêncio, e eu abaixei a cabeça e fiquei junto. Claro que não foi assim simples, né, gente? Na primeira vez eu acho que eu devo ter ficado 1 minuto, 2, até um dia que... E, claro, gente, eu não... Né, eu sei que eu aprendi isso no Didata, que eu pareço uma pessoa calma. Eu queria contar para vocês que eu pareço uma pessoa calma, mas eu não sou. Então, enquanto eu parecia calma sentada, eu estava bem nervosa, olhando para o relógio, né? E o olho assim, para o relógio do consultório. Nós ficamos mais de 10 minutos em silêncio. Deve ser dizer, será 10 minutos, não é nada. Sentem 10 minutos em silêncio com alguém, para vocês verem que dura 1h30. Quando é intencional. E eu pensei, eu vou ficar. Fiquei, respirei. E ela, do nada,
né, o que pareceu do nada para mim, que não estava vendo dentro dela, levantou a cabeça, bem, e continuou a mesma cena que a gente estava numa boa. Não mencionou o silêncio. Eu falei, eu não vou mencionar também. Vou deixar assim. Na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa. Aguentei de novo. Depois a pessoa tem que dar pulos, né? Para tirar a tensão que fica no corpo de fazer uma coisa dessa. Lá pela terceira vez eu perguntei, no final da sessão, como ela se sentiu de ficar em silêncio. E ela disse que ficou muito contente de ficar em silêncio. Que ela nunca tinha ficado assim com ninguém, que aquilo era muito bom. Que ela se sentiu compartilhando aquele momento. Que aquilo fez muito sentido. Claro que aqui eu tô contando para vocês o que deu certo, né, gente? Mas a parte que eu queria contar para vocês é que, enquanto eu fazia, parecia muito bizarro. Eu só pensava assim, ela vai embora? Eu pensava assim, eu, capricorniana, né, falando com o Carlos, que falta, perda de tempo. 10 minutos sem falar nada. Jamais que eu ia fazer isso na minha vida, na minha sessão. Em algum sentido, e ela nunca conseguiu me explicar por quê. Eu tenho que contar, eu perguntei por quê, eu não me aguentei. Vai ter 10 minutos de desconto. Não tem nada a ver com isso, não foi eu que... Não foi 10 minutos de atraso, estava no meio da sessão. Mas o que eu me dei conta, né? Eu acho que depois dessa cena, eu levei para supervisão, levei para algumas colegas que a gente gostava de, né, de estudar juntas, essa ideia do silêncio, assim, dessa continência, de não preencher esse vazio, porque eu acho que ela me apresentou esse lugar de vazio. Então foi muito intenso. E assim, né, gente, parece um silêncio como se não tivesse nada. A sensação que eu tinha da sala é que a sala ficava pesada. Então tinha. E aí, dali em diante, eu passei a... Não é sempre que eu consigo, mas a respeitar. Né, a não engatar uma pergunta logo de cara. A esperar. Claro que eu já me dei conta, e aí essa é uma parte que eu vou falar depois, né, de quando a pessoa às vezes chega de outro terapeuta, que é, eu devo parecer meio pata, assim, para outras pessoas, né, porque essa pessoa parece que pega no tranco, demora 5 minutos para fazer a próxima pergunta, mas é desse lugar de talvez ficar em silêncio seja importante. Óbvio que não o tempo todo, né, porque ainda que ela falasse um montão, né, porque eu trouxe ela em primeiro lugar para falar dessas pessoas que não falam. Ela não é um bom exemplo, porque fora desses silêncios ela falava bastante. Mas daí eu fico pensando naqueles pacientes que chegam, e eu recebo muitos homens. Sei lá, porque eu atendo bastante homens no consultório. E vários deles, isso já aconteceu várias vezes, eles chegam, tá, então, tá, beleza, tá, eu sou fulano, tá, faço isso, vim procurar terapia por isso. Quando eu olho, né, para aquele primeiro momento, eles me contando alguma coisa, eu gosto, assim, desse primeiro momento mais verbal, né, ainda mais assim, tá, tô falando com um cara, eu espero um pouquinho antes de levantar, de dramatizar, de pedir um átomo. E aí o cara termina de contar a vida inteira em 15 minutos. E vários já me disseram assim, eu não sei mais o que dizer. Eu já contei tudo. Deu, tá, legal. Porque, claro que algumas mulheres também já fizeram isso, mas é um pouco menos comum. E eu acho que é muito socialmente construído esse lugar masculino de ser econômico com as palavras, de ser sempre, né, de resumir os problemas e como é legal ir ajudando a pessoa a construir. Né? Então, várias vezes eu já levantei e disse assim, tá, agora me conta cada detalhe do que aconteceu. Levanta e forma a cena para mim como se fosse um filme. Daí vai saindo um monte de detalhe, porque a pessoa saiu do... Eu estou contando para a psicóloga, deveria ser um problema. Ele começa a contar como se estivesse contando para um amigo no bar.
Pronto, já fica bem mais rico. Mas é claro, gente, que às vezes, mesmo assim, a pessoa diz 3 frases e para, eu não sei, eu já te contei tudo. E para mim, pelo menos, tem uma coisa de ir conversando de outros assuntos. Eu acho que para várias pessoas essa coisa verbal é difícil mesmo. E aí, claro, né, vou ter que puxar a sardinha aqui. O psicodrama ajuda pra caramba, porque para essas pessoas, né, um desenho, uma música, uma outra coisa ajuda um montão. Tem as pessoas que vão ter uma vida tão empobrecida que nem isso, mas no geral ajuda bastante. Outra coisa que eu fui me dando conta ao longo do tempo, com quem quase não fala, é perguntar como é que a pessoa está se sentindo de estar ali comigo. No começo, eu achava isso muito doido, muito desconfortável. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava pedindo um elogio. Até eu começar a receber umas respostas bem complicadas. Essa ideia, né, de falar do vínculo, eu acho que ela é muito mais difícil do que os livros explicam. Porque a gente está fazendo o contrário do que a gente aprendeu socialmente. Né? Então, a gente está aqui brincando, que legal encontrar vocês, que saudade, como é bom esse grupo. Eu não vou reclamar ou detalhar cada parte do relacionamento que eu tenho. Então a Micaela me incomodou porque ela tá de fone, a Camila tá com o cabelo preso e eu não gostei porque eu acho que isso é um problema, o Carlos e a Amanda estão de óculos, eu acho que isso, sei lá, a Dani fala demais, enfim. A gente tende a não reclamar, é considerado falta de educação. E aí, de repente, do nada, assim, magicamente, a gente trabalha no vínculo falando das coisas que incomodam. Não faz sentido isso. A gente não fala nem para os colegas de formação. Né? A gente tenta, a gente trabalha, né, em terapia de grupo, mas a gente não tanto assim trabalha só o grupo. Né? A gente faz mais terapia da vida da pessoa. Então, se a gente não começa sendo a pessoa que traz o desconforto para o paciente, como é que tu te sentes aqui? É confortável comigo? Como é que é estar com uma mulher? Como é que é estar com alguém mais novo, alguém mais velho? Alguém branco, alguém, sei lá, né? Milhares de características que, de alguma forma, ficam né, aparentes na conversa. Não tem, eu acho que uma validação, um momento em que a gente permite, uma permissão mesmo para o paciente de ele dizer, eu não gostei quando tu me falasses. Não, a gente trabalha até pouco, né? Quando o Moreno estava falando da sociometria, e eu, pelo menos, né, eu não fiz a formação na Viver, mas quando a gente teve aula de teste sociométrico, e a gente fez o teste sociométrico, foi um desastre, porque apareceram umas relações péssimas na minha turma, outras bem óbvias de amizade, e não aconteceu nada com aquelas relações. Todo mundo fingiu que fez as pazes no dia, e as pessoas super não se gostavam. E eu acho que a gente não sabia muito sobre o teste, e eu fui uma das tantas que respondeu de verdade, e aí se deu conta que ia ter que falar, e eu dei, tipo assim, né, porque vai de 10 a menos 10, eu tinha dado menos 9 para uma pessoa. E eu, né, porque eu às vezes sou meio ingênua, disse menos 9. E a pessoa tinha me dado menos 10. Uma relação télica, né? Só que negativa. Tudo ótimo. Tínhamos aula juntas pelo menos mais um ano e pouco. E assim tivemos. A gente sabia que não se gostava. Tá tudo ótimo. A gente fingiu que fez as pazes. Até parece.
eu confesso para vocês que eu até queria saber, porque eu sabia porque eu não gostava dela, eu não sei até hoje que ela não gostava de mim. Eu perguntei, ela não quis dizer, enfim, né? Mas, sei lá, né? Então, vamos, né, fazer aqui uma meta crítica, como é que funciona, não é para criticar as escolas, mas é porque eu acho que isso é uma coisa que é super difícil de fazer. Amanda, né, se tiver aí algum input para dar, porque eu tô falando aqui sem ter contribuição nenhuma, porque eu só tenho a minha experiência, eu não sei como professora se daria para fazer isso, porque não é sempre o mesmo professor, então não é sempre o mesmo terapeuta. Acho que não dá. Teria que ser uma coisa à parte. Mas é só para trazer para vocês como isso é complexo, pelo menos dentro da clínica. Né? Então, se eu tenho um grupo de terapia, que aí sim, isso eu já fiz, e tem uma relação assim, gente, daí é a mesma terapeuta, o grupo tá ali, o combinado é esse, e daí eu consigo fazer uma linha do tempo com essas pessoas para tratar aquilo. Mas na aula a gente tem um professor convidado, daí tem isso, daí tem uma aula de não sei o quê, daí, né? Então dá uma complicada. Não é uma falha da escola, eu acho que é uma coisa de, no final das contas, ainda é uma formação. Né? Então, tu experimentas a terapia de grupo, mas tu precisas que aquilo seja didático. Né? Que é bem diferente de montar um grupo de terapia, porque daí uma coisa dessa vai ser muito melhor trabalhado. Mas é só para mostrar para vocês como a gente faz isso pouco. E aí tem esse lugar de dar pouco esse feedback, recebê-lo pouco e chegar na clínica e tipo, ai, faremos os melhores vínculos possíveis. Não faz, gente, porque é desconfortável pra caramba dizer, olha, eu te acho meio arrogante. Eu não gostei do jeito que tu me dissesse que eu tinha que resolver, né? Sei lá, às vezes o terapeuta tem essa mania de tipo, eu acho que tu devias fazer então essa faculdade, daí tal, nem se dá conta que deu uma opinião, e aí o paciente sai meio puto, assim, tipo, que fácil de resolver minha vida. Né? E não conta depois, não gostei do que tu falasses, achei que não era isso que eu queria olhar. Então, e isso tu tá dizendo só de a gente querer que o paciente fale do vínculo com a gente. Isso a gente nem considerando o caminho inverso também, né? Da gente ter esse vínculo sincero com o paciente, porque tem paciente que, né? Que a gente atende porque paga. Desculpa aí, né? Mas Dani, tem vezes que a gente fica também, que a gente também não consegue desenvolver esse vínculo, e a gente também não sabe trabalhar isso muitas vezes, né? Não sei. Perfeito, Dani. Não, eu acho perfeito o que tu estás falando, porque assim, a gente não tem a obrigação de gostar de todo mundo, né? Eu brinco, tem paciente que a gente tem vontade de sentar no bar, tomar uma cerveja, um café e bater papo. Tem paciente que vai ser uma coisa mais profissional de ajuda, e isso, né, faz parte ali, né, da própria tele que Moreno explicou, e é isso aí, não tem o que fazer, né? Eu não vou virar uma pessoa que vai ser amigo de todo mundo, porque isso nem é télico. Então eu não tenho minhas preferências, mas, e é isso é importante, que é como eu consigo ver coisas boas e ruins em todas as pessoas que chegam para buscar ajuda. E aí ver coisas boas e ruins, Dani, é em que lugar? Eu não seria, talvez, a amiga fora dali da pessoa, mas eu consigo dizer, por exemplo, que ela é tão distante de mim que eu sinto que a gente não consegue se conectar quando estamos trabalhando juntas. Que é muito diferente de dizer assim, porra, tu nem olhas pra minha cara. Sim, super te entendo, mas quando eu falo também, eu falo meio de uma forma bem irônica, mas é nesse eu também gosto sentido. De falar assim, porque tem paciente que é arrogante pra caramba, tem paciente que nesse assim, sentido, tá assim, que parece que quando a gente está falando de vínculo, parece que a gente está falando que só o paciente que tem que se vincular com a gente, sabe? E que da gente sempre vai vir amor e disposição e afeto infinito, assim. Que, se não vincula, é que o paciente não vincula, né? Sim, que a gente é um poço só de acolhimento, né? E gosta de todo mundo. Não, eu acho que parte da minha fala nisso daqui, e tem até uns exemplos depois, são de pessoas que pelo menos me provocaram essa sensação mais desagradável. Com alguns eu consegui trabalhar, com outros não. Né? E aí, claro, o que né,
tinha coisas que eram só minhas nisso, né? Eu acho que tinham coisas que eram da relação, do vínculo. Mas aí, gente, né, claro, eu comecei puxando esse assunto quando eu estava falando do paciente que não fala. Mas aí eu acho que o que eu estou trazendo para vocês, que essa pessoa que não fala precisa desse modelo, e se ela nem fala do que acontece e não consegue nem montar os elementos de uma cena, claro que a gente pode, como diretor, ir perguntando, mas eu acho que mais do que só perguntar, né, e caminhar com ela e andar e aquecê-la, eu queria que vocês também lembrassem daquela ideia de papéis do role-taking mesmo. Se eu dou um feedback para ela sobre a nossa relação, eu estou ajudando ela a formar o role-playing dela da construção do vínculo, porque não tem como ser de um lado só. Então, quando eu digo, eu sinto que hoje nós estamos mais próximos, eu sinto que hoje tu estavas mais aberta. Eu fiquei com a sensação hoje que foi bem desconfortável entrar nesse assunto. São percepções, a princípio nossas, mas que a gente está também servindo de modelo para o paciente. Talvez para quem é da psicologia pareça uma coisa óbvia, porque a gente já faz há um tempo. Nada óbvio para quem não é da área, e menos ainda para quem não está acostumado a olhar e falar de sentimento. Então eu vejo que às vezes a gente está tão fazendo o dia todo a mesma coisa que esquece desse beabá. E aí quando fala a pessoa, tipo, eu nunca nem tinha pensado em falar sobre isso ou desse jeito. Né? E claro, aí eu ainda tenho o peso social que é, eu não digo para alguém quando eu não gosto de alguma coisa, porque a minha mãe me ensinou que isso é feio. A gente não diz, né? Ai, não gostei da sua comida, ruim. Não se diz isso. Então, é desse lugar. Eu sempre brinco com os meus pacientes que é assim, olha, aqui as regras sociais são ao contrário. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala, não disfarça. Para já quebrar, né, essa ideia de... Não precisa dizer que a minha roupa tá feia, mas pode dizer que não gostou de alguma coisa. E aí, gente, quando eu penso nesse paciente que não fala, eu não tenho como não pensar no paciente que só fala. Claro que no psicodrama a gente tem esse montão de ferramentas que é, né, vamos levantar, vamos para ação, vamos sair do verbal. Porém, quem já atende deve já ter tido a infeliz experiência de terminar uma cena, ir para compartilhar. Às vezes a pessoa já até levantou, talvez esteja fazendo pagamento, e diz, deixa só eu te contar uma coisa. E joga a bomba do universo. A gente olha para o relógio, falta 1 minuto, tem um paciente na sala de espera. É quase assim um filme de terror, daquele de suspense, assim, que a gente não respira. Tem um ruído. E agora, será que tem? Bom, eu não ouço nada. Aqui, incrivelmente, o barulho da construção parou. Não fui eu que fiz o ruído de suspense. Se o ruído continuar, eu posso colocar o fone. Como é que tá aí para vocês? É para todo Há um mundo? ruído, só que não estava me incomodando porque eu não costumo prestar atenção, né? Em ruído. Se tiver barulho da construção, eu diria que é de lá, mas deixa eu... Não, é o ruído da tua linha, do áudio mesmo. É da linha do áudio. Pois é, mas aí, será que não é o microfone? Agora melhorou. Ela não deve estar nem me ouvindo, mas melhorou. Melhorou absurdamente. Ah, beleza, então tá. É que eu sou muito estabanada para ficar de fone, mas vamos lá. É possível que o fone voe em algum momento. Parece um chocalho de cobra. Gente, obrigada. Será que os meus pacientes... Olha o vínculo dos pacientes que não me dizem isso. Vou brigar com todo mundo? Se esse ruído tiver... Eu odeio ficar de fone. A pessoa podia comprar um fone sem fio? Podia. Vamos lá. Que bom que vocês me falaram. Obrigada. Então, tá, onde é que eu tava? Tava falando do paciente, né, que diz essas coisas faltando 1 minuto para ir embora. Gente, eu fui criada para ser uma moça boazinha. Tchau, querida. Também te adoro.
que não, né, não reclama e fica com a pessoa. Então, quando eu comecei a atender, eu ficava num desespero, porque eu pensei assim, ó, se eu ficar no atendimento, eu vou atrasar a pessoa que está na sala de espera. Se eu mandar a pessoa embora, eu vou deixar a pessoa que está aqui chateada. E daí, assim, socorro. Não tinha, né, uma solução boa. Geralmente, o que eu fazia? Ficava sem intervalo. É uma solução ótima. Mas o que eu fui me dando conta, pessoal, e eu acho que isso é bem legal, dessa coisa da dinâmica, né, de como é que é trazer isso e como é massa não, né, é terrível, mas assim, como é útil dar esse limite e o que acontece com o vínculo, com o paciente, com a história, quando a gente para um pouquinho e diz... Então, eu não tinha coragem de dizer, vamos deixar isso para depois, tal. Me parecia assim a coisa mais mal educada da face da terra de se fazer. Então eu fui tentando de várias formas, ficava indignada. Tinha alguns pacientes que eu falava, ai, vamos conversar disso. Ai, não, deixa só te contar. E aí eu pensava assim, e das vezes que eu deixei, eu me arrependi horrores, porque a pessoa esvaziava o assunto e aí não voltava para aquilo depois com a mesma intensidade. Então eu fui vendo que super não valia a pena deixar a pessoa contar. Porque tinha uma coisa assim da energia, sei lá, que estava ali no assunto, que se ela contava, às vezes ela não vinha disposta a trabalhar depois na outra sessão. E eu ficava, meu Deus do céu, que legal, isso vai dar uma cena super top, ia para casa pensando na cena, chegava na outra sessão, não, só queria te contar mesmo. Não, como assim? Não aceito. Que obrigar a pessoa a fazer a cena. Então, eu fui criando umas estratégias, assim, para mim, pelo menos, eu sou mais de fazer piada, né? Claro, quando tenho... Contou, agora vai ter que fazer isso. Mas aí tinha um paciente na sala de espera. Não, mas é aquela coisa assim, tipo, entrou na porta, olha aqui, tu me deixasse esperando desde a semana passada. Então, Carlos, eu super adoro essa agenda imaginária. Eu tenho uma brincadeira que eu tenho uma prateleira que não existe, que tá aqui, que a gente guarda na prateleira. Daí eu tiro da prateleira quando a pessoa volta. Dani, eu tô mostrando uma prateleira que tá no ar, que não existe, tá? Porque não tem prateleira nenhuma aqui onde eu tô. Mas lá no meu consultório também não tem nenhuma prateleira do meu lado. E eu faço a mesma expressão com a minha mão, como se a minha mão fosse uma prateleira, para botar o assunto na prateleira. Nesse sentido, assim, eu super acho que a agenda imaginária, né? Tem gente que gosta de guardar numa gaveta, num envelopinho. E olhando pelo lado mais teórico, gente, olha que importante isso, porque eu entendo que às vezes a pessoa mega se aqueceu durante, né, o atendimento para poder trazer, às vezes foi por causa daquela cena que foi feita aqui, aquela outra coisa veio. Então eu entendo que precisa às vezes contar, que é aquele compartilhar que fez o assunto surgir. Então eu não acho que é um problema, eu não acho que é uma sacanagem do paciente, mas eu acho que se a gente esvazia naqueles 5 minutos, realmente a coisa não rende. E o paciente não tem obrigação de saber que ele está desperdiçando uma energia bem legal. É nossa obrigação. Então, eu noto hoje quanta coisa eu desperdicei porque eu não avisei os meus pacientes que não era legal deixar isso esvaziar. Então, quando eu brinco com a prateleira, eu falo assim, olha, eu não quero que tu me contes tudo, só me dá uma palhinha, não me fala tudo, porque a gente vai perder essa energia importante, isso que estás me trazendo, que é bem legal de a gente olhar. Então, me dá só a manchete da notícia, eu falo, me dá só, e depois deixa a notícia inteira para me contar, né? Deixa eu ler a reportagem inteira no próximo encontro. Para explicar mesmo para a pessoa, que eu também não estou sacaneando a pessoa, tipo assim, não quero te ouvir, tô com pressa. Porque é claro que eu acho que dá essa sensação de, então ela me expulsou, não quer me dar 1 minuto a mais. Eu fico, às vezes, 5 minutos quando, né, a cena está muito intensa, é obrigado a deixar a pessoa esfriar um pouquinho da dramatização antes de ir embora. Mas não é sobre só ser pontual, é para não desperdiçar. Então, eu levei um bom tempo desperdiçando cenas
antes disso, e acredito que desperdício ainda, né? Mas eu achei que essa ideia do guardar e explicar funciona legal. Como é que eu vou para casa? Como se eu tivesse assistido o penúltimo capítulo da novela, porque é horrível, né? Saber um pedaço e não saber o resto. Mas aí isso faz parte da nossa profissão, né? É isso e spoiler de filme, série, essas coisas assim. A pessoa, não vou te dar o spoiler, assim, não tem problema. Eu vou assistir mesmo assim, não te preocupa. E eu assisto mesmo, eu não me incomodo. Gente, como é que tá até aqui? Vocês querem me compartilhar algum caso? Como é que vocês estão? Eu tô vendo umas caras rindo, mas... Só para complementar, não sei se para ti acontece, eu não atendo ainda, me formei faz pouco tempo, então um pouco a experiência que eu tenho da clínica escola. E eu usei algumas vezes essa agenda imaginária, que era essa bomba no colo no final da sessão. Sim. E eu não me sentia, tipo, quero saber o que era. Mas eu pedia um título e anotava, assim. E muito acontecia de na outra sessão eu resgatar isso e já não ser mais um assunto que gostaria de trabalhar, sabe? E daí é que eu ficava, poxa, queria saber o que era, sabe? Carlos, bem legal. Mas daí troca o barco, sabe? Pega o que tá latente e vai. Acontece da pessoa, mesmo contando só o título, realmente já vir esvaziado porque era ou só daquela semana, né? Ou uma coisa que se resolveu. Eu também já fiquei sem saber, verdade. Tá certo, é verdade. Não é sempre, né, que, vamos dizer assim, que é uma coisa que é séria e que continua e que vale a pena para a semana seguinte. Mas aí, o que eu acho importante? O limite de não era tão relevante assim a ponto de tu te atrasares. Tu notas? Era só uma comunicação. Então, apesar da nossa curiosidade, também para a pessoa ter o limite de assim, é legal conversar, né? Eu adoraria parar com a minha terapeuta e bater papo com ela, mas, pô, não dá, né? Não tem como. Então, também para a pessoa notar isso, né? Se ela quer contar uma coisa legal, dá uma organizada aí no tempo também. E quando eu penso em... Legal quando tu fala isso, que eu acho que talvez seja uma coisa que tu vai falar, ou não sei, mas que tem que é aquele outro oposto também, que eu lembro que eu tive um caso bem clássico nisso no estágio também da clínica escola, como o Carlos falou. Acho que depois que eu tô atendendo não tive isso tão intensamente, mas eu tive um paciente na clínica escola que era aquele paciente que ele começava a falar e falava e dava volta e contava história, e não conseguia, assim, ele não tinha nenhuma percepção, assim, daquilo que ele estava contando a um nível mais profundo, era só falar, né? E ao mesmo tempo, eu lembro que eu tive muita dificuldade, foram várias estratégias aí de supervisão para conseguir cortar essa fala, que era uma fala só de jogar um monte de coisas no ar, assim, para trabalhar alguma coisa, assim. E aí que eu quando tu falou disso, do limite, eu também me lembrei disso, porque uma das coisas que eu tentei e mais ou menos funcionou foi estabelecer isso, né? Então, os primeiros 15 minutos da sessão, tu vai contar, né, as coisas que aconteceram na tua semana, o que tu quiser contar, porque era uma coisa de muitos detalhes e dá muita volta e não chegava nunca no fim da história, sabe? Sim. Tipo assim, para contar, eu fui na padaria, era 30 minutos, assim. Então, e aí a gente estabeleceu meio que isso, ainda era um pouco difícil, mas aí ficava a coisa de... a gente contratou isso, a gente combinou isso. Não foi uma coisa que eu tô te cortando porque eu não quero saber da tua história, mas foi um combinado que a gente fez, assim. Que eu acho que são essas coisas, assim, né? Que quando a gente combina, talvez, com o paciente, não sei, aí quero te ouvir também, mas que quando a gente combina com o paciente, parece que tira um pouco esse peso da gente se sentir inconveniente, do tipo, meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Que eu não me importo, que eu não quero saber e tal. Mas aí, se tu combina com a pessoa, parece que fica um limite mais claro de uma coisa que é responsabilidade dos dois, assim, né? Tipo, a gente combinou isso, então vamos para a próxima etapa agora. Sim. Então, sei lá, assim. Dani, bem legal. Olha, eu até tinha escrito isso aqui e ia pular. Que bom que tu trouxesses. E o Carlos está complementando aqui.
né, a ideia de pontuar o assunto com as almofadas, mas, Carlos, se a paciente da Dani era como a que eu tinha trazido no exemplo, só de contar fica uma almofada só, no máximo 2, porque a pessoa conta com tanto detalhe. Ela contava assim, para me contar que ela estava atrasada, ela contava do banho, do hidratante, daí uma coisa assim que não tinha para que contar aquilo. Não tinha. E aí eu acho, claro, tem o paciente que, né, tá talvez até no lugar da resistência, né, de ir preenchendo a sessão com um monte de coisa, mas você... gente, desculpa, deixa só eu resolver uma coisinha aqui que eu preciso avisar meu marido. Eu tô com um paciente na clínica que é bem essa situação, mas no caso dele eu sinto que pode ser talvez um pouco de carência, que ele é adolescente, aí agora nesse momento de pandemia ele fica o dia todo sozinho em casa, aí não conversa muito com os pais, nada, chega lá ele quer falar e não para mais. Eu acho que tem esse lugar também da solidão, eu acho que no geral essas pessoas são assim, mas aí a gente tá num lugar bem complicado, porque assim, se tu virares o terapeuta que é amigo, a terapia não anda. Sim. Então, Dani, eu vou ser até mais dura, porque tu falas em dividir a responsabilidade. Eu concordo ou não concordo? Eu gosto das combinações, mas por que eu gosto de trabalhar esse vínculo, né? Essa coisa que eu falo de falar as coisas difíceis. Porque com essa paciente, depois de um tempo, eu acho até que eu deixei ela fazer isso um tempo, eu não sei, eu acho que eu queria ver até onde ela ia. E ela estava passando por um divórcio, gente. Coisa de novela nossa, um horror. Então ela contava do banho, contava do carro, e daí no final dizia assim, então ele saiu de casa mesmo. Eu disse, meu Deus do céu, mas isso é seríssimo. Ela grávida, no meio de uma coisa assim, meu Deus do céu, assim, uma coisa seríssima. E aí, em algum dia que ela fez isso, que a gente já estava mais vinculada, eu falei para ela assim, tu notasses que tu estás há 40 minutos me contando coisas do cotidiano e que agora que tu me contasses algo tão sério quanto isso? Que é a gente que dá a notícia que ela... Não sei se eu entendi, Carlos, como assim? Tipo assim, o paciente traz essa série de coisas que no final tem muito pouco para se olhar, e no final joga essa notícia, tipo, e saiu de casa. Mas é a gente que daí repete para ele para dar a notícia de fato, para ele sentir o sentimento de, poxa, realmente isso foi muito ruim, sabe? Não, concordo contigo. Perfeito. É dizendo pra gente que aquilo vira realidade. Né? Então, assim, eu vou dizer e vou embora. Mas quando eu falei para ela que ela estava usando aquilo, aí eu falei, tu lembra que nas outras semanas isso também aconteceu? E aí fui pontuando nas outras semanas, ela começou a notar, né, Lu? Ai, como eu falo tanta coisa, né? Claro, ela tinha uma coisa de ela mesma se diminuir e tal, mas conforme eu fui pontuando, aí eu comecei a ser mais dura. Tu queres mesmo falar dessa parte hoje? Daí ela parava assim, né? Uau, nossa, que pesado. Mas é que ela estava contando de ter ido à feira e eu sabia que aquilo ia levar 20 minutos. E aí ela foi, não, né? Isso não é tão relevante. E Dani, ela melhorou um montão. Porque a responsabilidade era dela, não era nossa. A minha era perguntar para ela se ela queria seguir aquele caminho. Então, é mais ou menos uma combinação, porque a combinação parece uma coisa assim, a gente vai gastar 20 minutos. Eu não sei se vale gastar 20 minutos com contar isso. Eu quero que ela decida antes de começar a falar. Olha que grande isso. Olha que empoderamento do paciente aqui. Perfeito. Entende a diferença? Porque senão parece que a gente decidiu metade. Não é metade da decisão minha. Eu tô aqui para trabalhar o que tu quiseres. Mas tu vais decidir se tu queres me contar e ter ido à feira. E claro, às vezes ela tava... Não, é que eu tô te contando isso porque depois vai acontecer uma coisa grande lá na feira. Tá, então tá.
Então, várias vezes eu perguntava e eu estava errada, porque tinha uma continuação no que parecia um assunto pequeno. Mas em vários momentos, assim, tá, peraí, essa parte, onde é que a gente está indo com essa história? Ah, não, tá, deixa eu chegar então na parte relevante. E ela pulava. Tem gente que tem isso de ir preenchendo, de ir contando e não nota, né? Tem gente que usa isso porque acha que é simpático, porque né, usa isso meio de mecanismo de defesa, então devolvam mais para a pessoa. Parece grosseria, mas se a gente usar dentro do que, né, do que a gente entende que é devolver essa espontaneidade, né, que é a decisão para a pessoa de dar uma resposta nova, né, para uma situação que ela já conhece, mas escuta, tu tens que fazer aquilo que tu fazes em todas as áreas da tua vida, tem certeza? Aqui é um ambiente bem diferente. Né? Porque aqui não é sei lá, o zelador do prédio que está vindo trazer uma encomenda, não é a padaria, não é, né, sei lá, a cabeleireira que pode estar ali, que o produto vai agir enquanto está conversando. A gente só tem isso aqui e é só a nossa conversa que vai fazer isso aqui funcionar. Então eu acho bem claro. Aí por que eu falei para vocês do vínculo primeiro? Porque eu acho que o vínculo tem que estar massa para fazer isso. Eu coloquei no chat, Lu, que às vezes também um pouco isso, é essa percepção distorcida de que a terapia é um lugar para te encontrar um amigo para desabafar e conversar, né? Também às vezes o paciente vem com essa ideia e às vezes a pessoa, tu tem que ir mostrando, explicando para ela que ali ela não vai só jogar tudo para fora. Tipo, não é só esse o trabalho, assim, né? Que sim, ela pode falar, mas tem uma parte além de falar, assim. Porque às vezes as pessoas veem mesmo na simplicidade, não digo na simplicidade no sentido de ignorância, assim, mas no sentido de desconhecimento mesmo do que é a psicoterapia, vem e tipo, né, eu quero só alguém para conversar e desabafar, e daí a pessoa acha que ela só tem que chegar ali e contar e jogar tudo para fora, né? É verdade. Concordo contigo, Dani. Tem um lugar nosso de explicar o processo, né? Se eu vou numa fisioterapia e eu tenho que ficar numa máquina, mas na verdade eu tenho que, sei lá, contrair o músculo da perna. Não é óbvio isso para mim, né? O cara vai me dizer, olha, Luciana, tu não pode só ficar aqui sentada, né? Tu tens que contrair esse músculo desse jeito quando a máquina fizer isso. Ah, tá bom. E a gente, né, só porque fala e todo mundo fala da própria vida, acha que é óbvio, né? Não tem nada de óbvio. Quando eu penso nesses pacientes que falam, né, esse monte de detalhes, eu acho que o psicodrama tem esse montão de ferramentas, mas eu acho que esse lugar da terapia da relação, né, de o que é o vínculo de vocês e para que vocês estão os dois ali juntos é bem importante. Eu também pensei, quando eu pensei nesses pacientes, em contar para vocês, pelo menos para mim, isso era bem difícil. Eu trabalho aqui em Florianópolis, bem perto da Universidade Federal. Perto da universidade tem alguns prédios comerciais, né? O meu consultório fica num desses prédios. Consequentemente, né, acaba acontecendo de vários estudantes virem me procurar. Então, eu estou falando de jovens adultos. Tá, até aí não é uma informação muito relevante. Só que, o que foi acontecendo ao longo dos anos? Algumas desses jovens moram com os pais, apesar de, às vezes, já terem um salário, trabalharem e tal. Ok. E aí, eu comecei e eu gosto, gente, às vezes, de chamar marido, esposa, mãe, pai, mesmo de adultos, né, nessa ideia de uma participação especial, né? Não é uma terapia de casal, não é uma terapia familiar, mas vem, às vezes, para ajudar a responder algumas perguntas sobre a infância, né? Tirar algumas dúvidas, às vezes ajustar alguma coisinha do relacionamento e deu. A pessoa vem uma sessão, às vezes duas, junto com o paciente e vai embora. Ela não está sendo convidada para participar da terapia para sempre, né? 1, 2 sessões e deu, vai embora. Claro, isso conversado com o paciente, se ele topa, né? Se ele acha legal. Tem gente que diz, pelo amor de Deus, nunca, jamais. Mas tem algumas pessoas que, não, que legal, eu acho que seria legal, eu gostaria de
explicar para minha mãe que, né, esse momento da minha vida está muito difícil, que eu não estou conseguindo decidir, que eu acho que eu quero fazer outra faculdade, mas eu não quero parecer que eu estou me enrolando na vida, né? Não quero que ela ache que eu não estou levando a sério os meus estudos, essas coisas assim. Então, já rolaram conversas que foram bem legais. Só que, claro, para eu trazer essas pessoas para o consultório, né? Claro, agora no online fica um pouco mais fácil, isso significa, às vezes, ter o WhatsApp da pessoa, né? Às vezes a pessoa não quer estar junto. Eu prefiro sempre quando o meu paciente está junto. Tem gente que diz, não tenho coragem, não quero, fala só tu. Então, assim, tá bom, então tu vai me dar um script do que eu posso, o que eu não posso falar. E eu sou muito assim, entrou, né, uma esposa, um esposo, o pai, a mãe, eu digo bom dia, boa tarde, e a segunda frase que eu digo é, então, fulano, deixa eu te explicar sobre o sigilo da terapia. Para explicar o quê? O meu sigilo é com o paciente. Então, antes que a pessoa resolva me contar um segredo, né, porque sentou no sofá, contou um segredo que eu não posso saber, já é a segunda frase que eu digo. No geral, até deu certo. Só que o que aconteceu algumas vezes comigo, gente? Pais e mães de pessoas adultas já responsáveis por si, que começaram a querer participar da terapia. O que eu chamo de participar da terapia? Definir o assunto sobre o qual a gente deveria falar. Assim, ativamente. Então, não é que eu estava recebendo um WhatsApp, e eu já recebi de pais e mães, esposas, né, maridos, que ajudaram um montão, dizendo, Lu, a fulana está numa crise de ansiedade, o que tu acha que eu posso fazer, de que forma eu posso ajudar? Posso te telefonar? Tá, claro, essa ajuda, quando ela é bem-vinda, quando a pessoa está junto, show de bola, né, foi combinado, tá ótimo. Mas eu também já recebi WhatsApps e telefonemas dizendo, escuta, o fulano ontem chegou às 6 da manhã em casa, bêbado, numa quarta-feira. Ele te falou isso? Porque eu queria te dizer que nós percebemos cheiro de cigarro na roupa dele todos os dias essa semana. E ele tinha prometido que ia parar de fumar. Eu estou falando de um homem formado em engenharia de 25 anos, que tem, né, trabalho e tal, mas de fato ainda mora com os pais, porque, né, tá juntando uma grana, tá se organizando para sair de casa ainda. E eu fico, o que eu faço com essa informação? Né? É um adulto? Então, aqui, gente, o que eu acho importante, né? Não estou falando de uma situação de suicídio, né? Não estou falando de uma coisa assim, porque claro que esse sigilo seria quebrado, né, nesse tipo de situação, isso está dentro do nosso, né, do nosso código de ética. Eu estou falando de situações cotidianas que a família, ao ter dificuldade de conversar, joga para terapia, né? E porque ficou com o meu telefone, chegou à conclusão de que sou eu que resolvo. Isso para mim sempre foi muito constrangedor. Eu tinha umas 2 mães que me ligavam com frequência para desabafar da vida delas. Eu sinto que eu demorei muito para dar um limite. Eu só escutava, morrendo de raiva do outro lado da linha por um bom tempo. Até que eu fui criando um pouco mais de coragem para dizer, olha, você não acha que valia a pena você procurar um profissional para você e tal. Uma delas se ofendeu horrores quando eu disse isso, me xingou. Mas, né, só o filho que tinha um problema. Ela estava ótima, apesar de querer passar 1 hora no telefone comigo. Devia ter cobrado, né, a hora. Mas ela estava falando só do filho, né, que o problema era só do filho. Daí eu começo a ficar assim, irônica. Daí quando eu fico assim, irônica com raiva, eu já não sirvo mais, né? Se eu já estou falando nesse tom, já não tem mais psicóloga falando. Né? E a pessoa já deveria ter desligado. Quando é adulto, é extremamente desconfortável e tudo mais, mas ainda tem um quê de, acho que mais liberdade pra gente, né? Porque, enfim, o nosso paciente é adulto, muitas vezes ele que paga a terapia, e, enfim, se a pessoa quiser ficar de mal contigo, ficou, né? A mãe, o pai, enfim. Mas quando não é adulto, que daí, tipo, tem essa coisa de... tipo, você está atendendo alguém que é menor de idade, então, né, eu sou a mãe, eu tenho o direito de te passar essa informação, porque fulano ou fulaninho é menor de idade, é adolescente, é criança, enfim, e que aí fica aquele limite muito mais frágil, assim, de tu
Parece que tu não pode simplesmente não tô nem aí, se tu se irritar comigo, se irritou, porque corre o risco de tu perder o paciente, né? E não é nem só no sentido de perder o paciente, Claro. mas é de a pessoa perder a terapia, né? A criança ou o Terapia, adolescente. não, é verdade. Me chamando de capricorniana. Dani, tu estás falando e a Camila escreveu exatamente a mesma coisa, que passa isso com uma mãe de adolescente. Também já passei, gente. Concordo, é uma situação bem mais complicada. Eu quis trazer só dos adultos, porque eu acho a situação tão absurda que eu achei legal contar, né? Como essa adolescência tá tardia, né? Como o pessoal tá fazendo 20 e muitos e os pais ainda estão topando, né? Passar por essa situação. Bom, aí é uma opinião, tá? Aí eu não tenho, né? A teoria vai se dividir um pouco nisso. O adolescente, ele também não tem daí tanta escolha. Em que sentido? O sigilo continua sendo com o adolescente, mas é menor, né? Tem algumas coisas do adolescente que não é tão tranquilo assim, né? No sentido de ele sabe que são os pais que pagam, ele sabe que são os pais que têm, vamos dizer assim, não é a palavra direito, né? Mas assim, tem a decisão se ele continua ou não na terapia, né? Infelizmente essa é uma condição de ser menor de idade, até porque, mas a minha avó vai pagar, mas eu preciso da autorização de um responsável, e responsável é pai e mãe, né? Então não adianta a tia pagar e o pai e mãe não deixarem, gente, isso é oficialmente falando ilegal, né? Tipo assim, ó, se tu vais num passeio da escola e um responsável não assinou, não interessa se o teu amigo pagou para ti no passeio. A escola não pode te levar. Se alguém não assinou para tu estares ali. Né? Vamos pensar numa coisa de escola. Eu vou num passeio da escola, né, de ônibus para outra cidade. Mas o meu amigo pagou, né, a escola às vezes cobra uma taxinha. Meu amigo pagou para mim. A tua mãe não assinou, tu não vais. Isso é verdade até tu fazer 18 anos para tudo. Né? E isso vale para psicoterapia. Então, às vezes a gente esquece, gente, que a gente ainda responde primeiro como cidadão antes, né, de ser psicólogo. Então, primeiro a gente responde às leis, não sei como é que chama isso, né? Então, ele é menor de idade, o menor de idade não define nada, ele não contrata um serviço sozinho. E aí não tem muito o que fazer, né? Então, é claro que isso é um problema no sentido assim, né? Quem é o teu cliente, quem é o paciente, né? Eu lembro que tinha um professor que explicava isso, porque daí o cliente, né, meio que são os pais que pagam, aí o pai tem uma queixa, mas o paciente, né, que é o adolescente, tem outra. É uma complicação. Só que o que eu acho legal com essas mães de adolescentes? Não vou dizer que sempre funciona. Trazê-las mais para perto da sessão, porque elas contam um monte de coisa, pelo menos na minha experiência, que às vezes não falam na frente dos filhos. Eu gosto de fazer mais essa ligação. Então, às vezes o filho não gosta, mas eu acho que os pais têm que ter mais coragem de dizer na frente do adolescente aquilo que eles querem dizer. Às vezes o adolescente até não vai conseguir dizer, mas eu acho que o adolescente também tem que ser colocado um pouco nesse lugar de qual é a tua responsabilidade nessa história. Porque eu não acho legal o adolescente, eu quero ter minha vida, eu quero ter minha liberdade, eu quero não sei o quê, e eu não vou fazer nada. Não cola isso para mim. Que o adolescente possa ter toda a liberdade do mundo, ele merece todo o respeito e ele não dá o respeito de volta. Porque para mim é uma via de mão dupla. Tu queres respeito dos teus pais e tu não vais dar nenhum respeito a eles? Que ideia maluca é essa? É claro que eu entendo que a gente vem de uma sociedade onde as crianças e os adolescentes não eram respeitados. Mas a solução não é daí eles não terem respeito nenhum pelos adultos. Né? Isso é aquela ideia do o feminismo odiar homens. Né? O contrário não é a solução, é o meio termo, todo mundo respeitar todo mundo. Então, sim, essas mães talvez precisem até admitir para vocês que estão sendo invasivas. Então, eu acho que rola um pouquinho de um olhar terapêutico para esses pais e mães. Trazê-las para a sessão, conversar e dizer assim, né? Eu já fiz algumas mães de adolescentes chorar não sendo a terapeuta delas. Porque eu acho que vale dar uma enquadrada, assim, de o que estás fazendo, né, com a tua vida, com a relação com teu filho.
Faz sentido para vocês? Responde um pouco essa ideia dessas mães invasivas? Dani, Camila, como é que... Ou não se aplica? Elas eram invasivas em outro sentido? Então, no meu caso, eu tenho que fazer essa mediação, assim, de escutar o que a mãe me diz, porque é uma mãe muito controladora e que em vários momentos quer invadir a terapia, já invadiu a terapia da filha. Então eu sempre tenho que ficar fazendo assim essa gangorra de subir um pouquinho ali, baixar um pouquinho aqui. Então eu sempre escuto o que ela me traz, né? Digo que vou ver com o adolescente, que vou ver se aprendem as questões que a mãe traz para avaliar com o adolescente, mas eu sempre fico assim, né? Para mim ficar muito confuso se eu tô fazendo certo de ficar sempre abrindo muito para essa mãe, que eu sei que a lógica dela é de controle, né? Ela se incomoda porque ela não pode controlar dentro da terapia, mas também de ter que ouvir ela, porque eu também sei que a filha fala e saber o que a filha fala na terapia. Então eu fico fazendo um pouquinho disso que tu fala, assim, de dar esse limite e dizer, ok, isso aqui eu acho bacana, mas também não deixar ela invadir por demais, porque é um método de funcionamento dessa mãe. Então, um pouco disso que tu falou cabe, assim, na minha situação, né, que eu percebo, que eu vejo. E eu acho, Cami, pelo menos eu fui aperfeiçoando isso com o tempo, porque para mim no começo era muito difícil dar um feedback sem contar algum detalhe. Aí eu acho que eu fui aprendendo a ser muito, muito, muito vaga com esse tipo de mãe. Sim, nós estamos trabalhando esse tipo de assunto, nós já falamos sobre coisas nessa direção. Ah, mas ela te contou não sei o quê. Sim, a gente está olhando para esse, né? Sabe? Assim, conversa de quem não quer contar. Porque eu acho que precisa desse tipo de resposta. Claro que, no geral, mãe sapateia pra caramba, né? Eu entendo que é uma proteção, eu entendo que é por amor, e eu sempre digo isso pras mães, assim, eu sei que a tua intenção é a melhor possível. Eu me lembro quando eu falei pra uma mãe, eu estou com o teu, né, tua joia mais preciosa nas mãos. Eu não tô levando isso de forma leviana. Né? Eu não trato isso como uma coisa pequena. Porque às vezes só o que ela quer é esse reconhecimento de, assim, atender a tua filha, e talvez essa carinha de vocês de novinhos seja um problema, é muito, 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 muito relevante. Né? Eu não estou aqui experimentando o que eu vou fazer da vida, né? Eu não estou brincando, eu não tenho pouca responsabilidade no que eu estou fazendo como trabalho. Às vezes, só de ouvir isso, elas já dão um passo para trás, né? De, assim, eu tenho noção que eu tô trabalhando com o que tu tens de mais precioso na vida. Tá tudo bem, eu vou levar isso dessa forma. Né, as mães do grupo talvez me ajudem aqui, né, desse lugar. E eu não tô falando isso de forma vazia. Né? É muito sério, é um adolescente, é uma pessoa que está em formação. Né? Então, é um trabalho que acaba ficando até mais pesado, às vezes, do que atender um adulto, né, que já pode definir a sua vida por si. Então, às vezes, eu acho que esse controle vem só de, será que essa moça está fazendo certo? Será que ela está vendo tudo? Né? Então, às vezes dá essa segurança de que tu vais procurar a mãe, que se tu tiveres uma dúvida, tu vais tirar com ela, né? De que ela sempre vai participar se houver alguma coisa muito grande. Ajuda a ela dar uns passos para trás e talvez até dizer assim, espera um pouco, deixa a gente ficar aqui só nós duas, eu vou te dando feedback se as coisas, né, piorarem ou melhorarem, porque às vezes foi o jeito que ela fez a vida toda, sei lá, com a escola, com professores, com a saúde, né, e tem dado certo até então. Então parece uma coisa assim, por que eu vou parar de fazer agora? Né? Por que agora não vai dar certo? Então eu acho que é legal também inverter o papel com essa mãe, né, de colocar assim, o que essa moça novinha, que não tem idade para ter um filho nem pequeno,
tá fazendo com a minha filha adolescente, né? E a gente tem, né, nos 20 e pouco, essa cara que parece que é adolescente ainda. É muito engraçado isso, que tem uma época que, eu não sei, para mim, pelo menos, eu acho que eu passei por isso. Assim, teve uma época que eu fiquei com cara de adulta, mas eu já era adulta há um tempão. E até então, né, eu escutava de vez em quando assim, mas tu és muito novinha, mas não sei o quê, e daí de repente as pessoas pararam de dizer isso. Não foi muito bom, mas assim, já, né, foi meio do nada. Então eu acho que tem esse lugar assim que às vezes atrapalha, apesar de, né, não é justo contigo, não quer dizer que tu és menos competente, mas acho que rola isso um pouco. Eu tive que fazer esse movimento, assim, de dizer, calma, fica tranquila, né? Eu tô zelando por ela, tô aqui para ajudar vocês, né? Em nenhum momento eu vou deixar alguma coisa muito grave passar despercebido, né? Eu sempre digo, vou te passar um feedback, mas antes eu tenho que ver com ela o que fica confortável, né? Para eu ficar dizendo assim, que a gente tocou nesse assunto que você também trouxe. Enfim, mas é bem esse jogo de cintura, assim, de acolher, né? Sempre quando ela me manda áudio de 5 minutos reclamando sobre a filha e xingando a filha, eu fico me correndo por dentro, né? Porque, meu Deus, que abuso, tem que escutar aqui 5 minutos dela reclamando, mas no final eu sempre digo, obrigada por compartilhar comigo, né? Eu entendo que não é fácil. Eu sempre faço assim, essa apresentação, mas é realmente, para mim, eu me incomodo mais com os pais dos adolescentes do que com sempre. Mas tu contas para a filha que a mãe manda esses áudios? Sim. Porque isso para mim é uma coisa muito importante. Eu já entreguei o meu celular na mão da pessoa, para a pessoa ler, né? O paciente. Eu às vezes leio a conversa inteira ou ponho o áudio, porque eu já contei para o pai e para a mãe que não tinha sigilo, né? Ou para o marido e tal. Então, para mim é uma questão de vínculo, de assim, eu tô lendo, a pessoa ficou meio assim, né? Sabe como quem quer ver? Na mesma hora, eu entrego o WhatsApp para a própria pessoa ler, fica à vontade de passar para cima e para baixo, para ela ver que não tem nada nessa conversa que tu não possas ler. Sim, eu passei um grande perrengue com essa mãe, porque no início dos atendimentos ela me contou um segredo muito grande, muito, assim, que iria desestruturar a minha paciente totalmente, e eu fiquei assim, ó, em parafuso, surtando. Eu disse, gente, como é que eu vou carregar, assim, só dando um contexto, ela estava numa academia de karatê e ela era apaixonada por aquele lugar, enfim, e a mãe mentiu para ela que ela estava de férias, mas a mãe tinha tirado ela. E a mãe falou isso para mim. E daí, numa sessão, eu acho que sem querer, eu dei a entender que talvez ela não iria voltar. E ela ficou, meu Deus, mas tu sabe, eles te disseram alguma coisa. Daí eu falei, ok, eu vou te contar, mas a gente vai fazer uma combinação aqui. Tu não pode contar pra tua mãe. Daí eu fiquei assim, ó, foi horrível, mas no final tudo deu certo. Mas isso é um exemplo perfeito de livro do que acontece quando a gente guarda esse tipo de segredo, porque na verdade, óbvio, né, que inconscientemente a mãe te contou para tu contares para ela que a mãe não queria ser quem ia dar essa notícia, né, e lidar com o chilique da filha, mas é super pesado. Inclusive, o exemplo que eu peguei aqui foi da vez que deu certo, depois de dar muito errado já várias outras vezes, que foi de uma mãe que me ligou desse cara que era engenheiro, e no meio do telefonema, só reclamando, ela disse assim, eu queria te contar um segredo, mas tu não pode contar pro fulano. E eu incrivelmente disse assim, por favor, não me conta, eu não quero saber. E aí ela, não, mas peraí, como assim? Não é tão, não, mas calma, não é tão relevante assim. E daí eu não conseguia pensar em mais nada, eu desatei a falar e não deixei mais ela falar. E ela não me contou, não sei até hoje. Sim, passo mal até hoje, queria saber. Mas porque para mim, qual era o problema disso, né? Não, Dani, assim, ó, eu não atendo mais ele, isso aconteceu faz mais de 5 anos, eu até hoje tenho curiosidade de saber o que é. Tanto é que eu lembro do exemplo até hoje. Qualquer dia tu encontra ela na rua assim, lembra aquele segredo que tu ia me contar? O que era? Psicólogas fazendo mal para as pessoas na rua, assim. Mas juro que tenho vontade até hoje. E para mim era um convite para ela assim, ó, vamos fazer um vínculo nós duas, porque eu acho que ela super fazia isso com a vida do filho.
né? Era um filho único, ela também era mega controladora e tal, ela fazia vínculo com as namoradas e com os amigos, aí quando ele estava na balada, todo bêbado, ela ligava para todo mundo ao redor dele, mas não ligava para ele. Então me veio uma luz moreniana naquela hora, eu consegui dizer não para ela, mas assim, ela já tinha passado dos limites comigo 20 vezes, né? Eu acho que eu já estava tão assim de saco cheio com ela que aquele dia eu consegui dizer não. Acho que isso também é uma coisa de devolver a responsabilidade para a pessoa, né, Lu? Do tipo, quando tu diz assim, não, eu não quero saber, ou no exemplo da Cami ali, tipo, né, se fosse o caso, né, tipo, não vai contar para mim, joga a responsabilidade de volta para a pessoa do tipo, não, é tu que tem que contar para ela, né? Tipo, não sou eu que tenho que dar essa notícia, não sou eu que tenho que contar isso. A Vivi dá um exemplo que eu acho muito bom, Cami, que aconteceu com ela em terapia de casal, e que eu sempre penso que se acontecer comigo eu faria isso, que é quando aconteceu com ela foi marcar aquela sessão, assim, que às vezes a gente faz com o casal, até hoje eu tenho medo dessas sessões por causa desse exemplo dela, e o cara chegou e contou, assim, um bafão absurdo, assim, ela disse assim, então tá, eu tô entendendo que tu me contasse porque tu queres ajuda para né, para revelar esse segredo, para o que tu queres fazer com isso. Então tu tens uma escolha, né? Ou tu contas até a próxima sessão, ou eu tô entendendo que tu queres a minha ajuda para contar. Então esse tipo de coisa com pai e mãe, eu acho que vale esse lugar. Mas se dizer para essa mãe que não tem o sigilo, já não ameniza essa questão do segredo, Rossane, sim, teria ajudado bastante, com certeza. E essa mãe, né, do telefone já sabia, e a da Camila, provavelmente também, né, Camila? Porque E quando eu digo que vou atender, eu já falo sobre o sigilo com o meu paciente, que sempre que eu tiver que abrir... Ninguém respeita, né, quando quer me mandou contar. um áudio, eu não tive nem tempo de dizer não. Imagina. Eu descobri no meio do áudio. Eu ouvi o áudio, esse áudio contém um segredo. Imagina, não tem o que fazer. Mas aí eu acho, Cami, que eu sempre fico lembrando disso da Vivi, né, dessa ideia de convidar essa mãe assim, fulana, eu não tenho como manter esse segredo. Você quer contar para sua filha ou você quer que eu ajude na sessão, vir junto com ela para contar? E você quer a minha ajuda? Eu adorei. Eu gravei o dia que a Vivi disse isso e nunca mais me esqueci. Faz também séculos que a Vivi contou a história, eu nunca mais esqueci. Não me aconteceu ainda, mas eu tipo assim, eu tenho a solução. Porque eu tenho pavor dessa ideia. Né? Essa ideia assim de assim, só tem dois caminhos. Ou tu contas aqui na minha frente. Ou tu queres a minha ajuda para contar. Porque não tem outro caminho. E acho que deixar isso claro também, tipo assim, eu contar sem ti... não é uma opção. Não é uma opção, assim, né? Tipo, tu tem que contar comigo ou sem mim, mas quem tem que contar é tu. Exatamente. Ali não tive esse jogo de cintura todo, eu acabei falando para ela, contando desse segredo, daí trabalhei isso em terapia com ela, aproveitando a sessão, disse que ela pedi para que ela não abrisse para a mãe, para que a mãe também não... meu medo era que a mãe tirasse ela da terapia, né? Tipo, a bocuda foi lá e falou, mas depois falei para a mãe que era importante que eles falassem isso, claro, como se ela não soubesse. Eu achei que ela não ia perceber, que ela não ia voltar. Gente, claro, eu trouxe um monte de exemplo e nunca dá para chegar em todos eles, mas eu queria contar, vou tentar resumir esses dois, porque talvez eles falem mais de mim do que das pessoas que vieram me procurar. Mas eu acho legal porque, pelo menos para mim, né, e aí talvez a pessoa faz psicologia, claro que ela acha a terapia importante, foram pessoas que vieram me procurar com histórias de vida super pesadas e, de alguma forma, não achavam a terapia importante. Então, uma delas era uma moça que chegou e ela estava terminando um relacionamento de 2 anos, ela estava, assim, bem chocada com o término, do jeito que foi uma traição, uma coisa, assim, meio pesada, mas uma moça, assim, muito bem-sucedida na profissão, assim, tal, gostava muito de exercício, muito bonita e tal, assim, tinha uma vida legal, aparentemente. Tá bom, beleza, disse que nunca tinha pensado em terapia, que achava meio esquisito, mas que resolveu vir porque estava se sentindo muito mal. Contou a história lá do namoro, começamos a olhar, então, relacionamentos. Perguntei da família, não se dava muito bem com o pai e com a mãe, como é que era o relacionamento dos pais? Em algum momento a gente vai para esse assunto. Acho que fazendo o ato, me perguntei se os pais eram casados, daí ela assim, são, mas... Opa, vamos entrevistar melhor esses pais. Quando eu vou
entrevistar os pais, eu descubro que sim, os pais são casados, só que eles haviam se separado porque o pai ameaçou a mãe de morte, porque o pai era alcoólatra, continuava sendo. A mãe chegou a namorar outra pessoa, assim, até seriamente, pensou em casar. Quando a mãe já estava, assim, até se planejando para casar com essa outra pessoa, que aparentemente era um cara legal, o pai perseguiu a mãe, acho que ameaçou o outro cara de morte também. Não sei se ele foi violento com a mãe mais alguma vez, e a mãe voltou com esse pai. Que, desesperado, perseguiu a mãe, enfim. E quando ela me contou essa história, ela terminou a história me contando que o pai e a mãe eram um exemplo que ela tinha de casal, pela superação que eles tinham passado, e que ela achava eles um exemplo de casal. E aí a psicóloga faz a melhor cara de paisagem que ela tem, porque eu fiquei, oi? Naquele dia, a gente acho que fechou o átomo e tal, né? Eu fiz, acho que mais algumas entrevistas e fiquei com aquela informação. Outro dia, ela ainda falando do término, aí ela voltou no relacionamento dela. A gente estava na cena com ela e o namorado. E eu pergunto para ela o que significava amor para ela. E ela diz, amor para mim significa sofrimento e sacrifício. Eu pensei, bom, tá. Daí faz todo sentido. Daí eu pensei, bom. Aí a gente voltou, né? Resgatamos lá os pais, trouxemos eles para a cena. E aí ela ficou bem impressionada, né? Que esse era o único exemplo de amor que ela tinha. E ela tinha meio que sacrificado e aberto mão de uma porção de coisa no relacionamento. E acendeu a luzinha. Gente, uma mulher super inteligente, super, né, legal, estudada, interessante, que ela não precisava fazer isso. Eu pensei, massa, poxa, legal, vamos olhar para isso, né, e ter uma terapia pela frente. Ela veio mais uma vez, eu avisei, olha, provavelmente tu vai ficar bem mexida com tudo que a gente olhou hoje e tal, pode ser que tu te sintas mal durante a semana. Eu gosto, às vezes, de dar esses avisos, porque as pessoas, às vezes, se assustam. Ela voltou na outra semana, disse que tinha ficado um pouco mal, olhou mais algumas questões e voltou na semana seguinte para dizer que ela não queria fazer terapia. Porque ela se sentia muito bem sucedida em outras áreas, que ela achava que aquela história do namoro logo ia passar e que ela achou aquilo muito dolorido, porque ela se sentiu muito mal. E me agradeceu e foi embora. E eu fiquei, assim, paralisada. Tentei, acho que, argumentar alguma coisa, mas, gente, ela era advogada, ela me apresentou e ela estava, assim, meio com raiva. Eu percebo que eu perdi o timing. Eu provavelmente poderia ter... Eu não consegui. Aquela cena dos pais me mobilizou tanto, aquilo foi tão dolorido, que eu não pensei que alguém pudesse guardar aquilo no bolso e ir embora. Então, eu acho que eu fiquei tão chocada que ela disse que ia embora, que eu, de certa forma, deixei. Hoje eu sinto que eu abandonei. É possível, Carlos, uma certa vergonha. Quando ela contou, tu sabes que ela não contou como uma coisa vergonhosa? Porque, né, uma pessoa talvez contasse assim, ai, meu Deus, ai, meu pai, ai... Não, ela contou como uma história bonita. Quando tu fala isso, quando tu falou assim, pacientes que precisam muito de terapia, mas não querem terapia, já que me lembrou um paciente que eu tenho, mas que continua em terapia, mas não quer terapia. Já ajuda. Já ajuda. Então, mas assim, não quer, mas tá assim, tá 3 meses não querendo, tá? Tudo bem, continua aí não querendo. Mas a questão eu acho que eu também percebo isso, o Lu, que tu fala que não parece que é uma coisa vergonhosa, parece que é uma coisa que eles não percebem que incomoda. São coisas que a gente ouvindo, a gente pensa, nossa, isso é muito pesado, mas a pessoa não acessa isso. Gente, não é que o marido se tratou, ele não é mais alcoólatra e eles se dão bem, tá? O casamento continua horrível. Não tá bom. Não ficou bom. Eles só voltaram a ser casados, porque ele ameaçou a mãe.
E aí eu me identifiquei muito que esse paciente que eu atendo, eu também uso esse discurso dessa tua paciente, assim, tipo, eu sou muito bem sucedido em outras coisas, essa parte emocional não me interessa. Inclusive, ele fala que os sentimentos são vírus, se a humanidade fosse um sistema operacional, assim, a parte emocional seria um vírus. Né? Claro que ele deve ser dessa área, imagina se não. Não é. Não é? Olha só. Mas é isso, assim, que é isso, eu não quero... Ele fala com todas as letras, assim, eu acho barato, assim. Eu não quero acessar nada emocional, mas tá em terapia até hoje. Eu não quero acessar nada emocional. Mas às vezes eu acho que é um pouco isso, né? Tem gente que fica, tem gente que não fica, mas é essa coisa de, tipo, eu não quero acessar o que vai bagunçar, o que vai doer, o que é emocional mesmo, assim. Dani, deixa eu contar só da última, eu sei que a gente tá bem no horário, mas é para complementar isso que tu estás falando. Para mim, ideia pode ficar aqui até amanhã. Não, mas é que é da ideia, assim, aparentemente essas pessoas bem-sucedidas, elas não estão vendo um prejuízo. Eu queria contar da segunda, porque o prejuízo é visível, e aí deixa eu contar a história para fazer sentido. Essa moça veio me procurar, qual era a queixa dela? Ela tinha se mudado para Florianópolis, ela era servidora pública, então ela era servidora pública federal, ela tinha morado em outras cidades e veio transferida para Florianópolis. Tá, ela gostava de morar aqui, porque ela gostava de praia e tal, legal, foi um lugar que ela queria vir. Daí ela disse assim, que a vida dela era bem um pouco desorganizada, assim, em termos de horário, mas que ela era assim mais de boa e que ela tinha nadado a vida toda, tinha feito natação, tinha inclusive competido durante a adolescência e que agora ela não conseguia mais se organizar para ir nadar, apesar de aqui em Florianópolis ter umas 2 ou 3 boas até academias que tinham, né, ofereciam natação, isso é tudo antes da pandemia. Né, e que ficava no caminho da casa dela, ela tinha carro, né, era um bom trabalho, né, um bom cargo que ela tinha, então ela tinha grana, né, tinha uma casa e tal, tudo dava certo para ela ter essa vida que ela queria. Ela gostava de surfar, ela surfava no final de semana, mas ela queria nadar durante a semana, enfim, até para manter. Tá, parecia uma queixa, né, viável, ok, vamos lá organizar a vida dessa pessoa. Começamos, tal, realmente era uma pessoa assim, sem muito... né, não tinha muito, assim, não fazia as coisas assim com... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra, assim, né? Não tinha muito ritmo, não fazia as coisas muito igual, não tinha muitos hábitos, assim, mas ok. Disciplina, isso mesmo. Né? Que antes ela tinha e tal, mas a vida também estava mais tranquila. Daí falou que morava com o namorado e tal. Em algum momento ela fala que o namorado é meio paradão. Passa mais umas sessões, ela comenta que ela e o namorado não transam há muitos meses, tá? Não namoram há tanto tempo assim, são pessoas jovens, mal tinham 30 anos. E em outro momento ela comenta que o namorado não tem uma ereção há muito tempo. E que ela quer muito que ele vá a um médico e que ele ignora a situação. E que ele tá com a vida completamente paralisada. Diferente dela, o namorado tava no emprego que ele odiava, numa situação lá que tinha a ver com o emprego que ele odiava, não fazia nada de divertido na vida e empacava o fazer divertido dela, porque ele estava sempre reclamando, e não transava. E aparentemente ela gostava de transar com ele e queria transar. E ela passa por esse assunto e continua falando da natação. Novamente a Luciana faz. Dessa vez eu não consegui fazer cara de paisagem. Eu disse, oi? Porque ela diz assim, não, Luciana, porque isso é um problema dele. Eu já insisti, eu inclusive até já marquei o neurologista e ele não foi. Então agora eu acho que isso é uma coisa que ele tem que fazer por ele. E então eu não posso fazer nada e eu vou tocar a minha vida. Tá, mas não, né, gente? Assim, tu não achas que tem Gente, assim, foram algumas sessões até ela, de alguma forma, conseguir lidar com como a paralisia dele, né, influenciava na vida dela e como essa energia não fluía. E aparentemente ela tinha a vida que ela queria em vários sentidos, né, e em outros não, tava horrível. E ela dizia que queria continuar com ele, mas não tinha certeza. E nós conseguimos trabalhar isso um pouquinho, mas em vários momentos ela voltava e dizia assim, tá, mas aí tu achas que se eu organizar o meu horário de dormir, eu vou conseguir voltar a nadar? Gente, era tão interessante esse lugar da defesa. Então, mas eu queria que tu me desse um feedback se a terapia tá funcionando, porque assim, ó, eu não sinto que eu consegui nadar o suficiente esse mês.
Mas assim, daí ali a coisa até andou um pouco mais, né? Quando ela me pedia esses feedbacks, daí eu era um pouco mais dura de dizer assim, olha, acho que esse assunto é algo que tu explorasses pouco, né? Tu olhasses pouco, e ela ficava braba, ela chegava atrasada. Mas, né, tudo era mais o outro, assim, com ela. E quando veio a pandemia, como eu já imaginava, porque às vezes ela vinha para terapia como se eu estivesse fazendo ela me estivesse me fazendo um favor de estar ali na companhia agradabilíssima dela. Ela não era uma pessoa agradável, Dani. Ela não era uma pessoa que, além de nunca ser amiga dela, era bem difícil de atendê-la. Ela era antipática, ela era arrogante, ela era grosseira, ela falava comigo como se eu fosse burra. Ela nem era tão inteligente assim, desculpa, eu não falei isso. Não disse isso. Mas, sabe, tinha um lugar assim, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, eu acho que rolou ali uma competição, eu tentei não entrar, com certeza eu entrei. Mas acho que tentei ajudar, acho que a gente conseguiu uns lugares legais. Mas quando chegou a pandemia, ela disse que ia esperar um mês, claro, todo mundo ia esperar um mês, né, achando que a vida ia voltar. Quando eu vi que não ia voltar, né, daí eu avisei as pessoas, então que eu estava indeterminadamente, né, em home office e tal, e aí, como eu já imaginava, ela disse que não ia, né, fazer. Em algum momento lá, mais pro final do ano, ela perguntou se eu tinha planos para voltar, quando parecia que ia melhorar, né, eu falei que ainda não, e aí ela não me escreveu mais nada. No final do ano eu mandei lá o negócio do imposto de renda tal para ela me agradeceu e era isso. E eu tô entendendo que acho que nunca mais vou vê-la, não sei. Claro que fica pela metade, claro que eu gostaria de ter trabalhado mais, mas eu achei super impactante, assim, né, de ela não fingir que não era com ela, né, e eu fiquei pensando, cara, se ela trata o namorado como ela me trata, eu não tô dizendo que o cara não é super responsável por isso, assim, mas olha, fica difícil, né, sei lá, eu fiquei pensando no quão, assim, mal ele não devia se sentir, e o quanto ela não abria esse diálogo com ele, assim, né, de tipo, tá, o quanto que vocês investem, né, na relação de vocês, de estarem juntos, de não é só sexo, né, não é só penetração, por que vocês não se beijam, por que vocês não passam tempo juntos, perguntei isso tudo pra ela fingiu, assim, que não era com ela. Então, terminei a minha outra história da outra paciente que super não precisava de terapia, só queria nadar. Eu imagino que ela precisasse nadar bastante. Meu paciente é igualzinho, tirando que ele não é arrogante, ele é uma pessoa bastante agradável, na verdade. Mas tirando isso, é igualzinho no sentido de que tudo que ele precisa é retomar um rendimento pelos estudos. Se ele conseguir voltar a estudar, tudo vai estar resolvido na vida dele, não precisa de mais nada. E se a terapia não está ajudando ele a fazer isso, não está ajudando em nada. E como é importante, né, gente? Tem várias questões por trás, né? Que não vem ao caso aqui, mas é igual a tua... E eu gosto, Dani, de contar do psicodrama quando eu falo dos papéis, sabe? Tem uma roda dos papéis, um círculo, né? Que a gente divide os papéis, né, se aquele círculo é toda a nossa vida, todos os nossos papéis estão dentro daquele círculo. E aí, se o estudar ocupa, sei lá, 90% do círculo, né? O que sobra nos outros 10%, e se o estudar funcionar, mesmo que funcione muito bem, o que tem no resto da vida dele? Porque é mentira, né? Esse lugar de que isso aqui funcionar, minha vida tá ótima. Não tem como. Tu reduzes a vida a um aspecto da vida, a um papel. Mas, enfim, né? Só para pensar com vocês. Gente, com certeza tinha mais coisa para falar. Queria ouvir vocês um pouco, o que vocês acharam. Vocês riram bastante, pelo menos isso, a gente ri das desgraças. Porque eu acho que isso na nossa profissão também falta, né? Tem horas que a gente só quer rir das coisas absurdas que a gente ou escuta, ou vive, ou vergonha que passa. Gente, um feedback para a Lu, da minha parte nem vou falar que já falei demais, mas deixem pelo menos uma palavra no chat, ou abram o microfone, deem um oizinho para a Lu e digam como é que vocês saem daqui hoje, o que fica, enfim. Não sei se vocês estavam esperando outra coisa, né? Eu até ficar assim, gente, às vezes esse título parece assim que eu vou... A Vivi veio, eu vi que tu entrasses. Ai.
A Vivi nem viu que eu falei dela, Vivi, eu super usei um exemplo teu. Tá. Ai, Vanessa. Eu bem que eu achei meio esquisito. Ai, que legal, Camila. Eu também achei que era a Vivi. Porque eu vi Viviane Almeida, eu pensei, bom, eu achei que a Vivi estava dando aula, mas... Gente, desculpa, caiu umas 5 vezes aqui, tá? Então por isso que eu não liguei. É que assim, né, que coisa da Viver, a gente tem 5.000 Zooms e daí, às vezes dá isso. Até Então, mudar desculpa. Lu, eu só quero dizer que realmente eu não canso de ouvir. Eu já vi você falar desse mesmo tema umas 4, 5 vezes e eu tô sempre aqui. Dou risada tudo de novo. Digo, verdade? Isso é muito verdade. Sabe, toda vez. Assim, eu nunca canso de te ouvir, mulher. Nunca canso. Muito obrigada. Então, para tu teres umas coisas novas. Por favor, vamos mudar um pouco, assim. Só para ter uma novidade, mas adoro ouvir as mesmas histórias. Essa dessa última cliente, tua mesmo, assim, ó. Nunca esqueço esse caso. Eu aqui, montando as coisas, nunca esqueço esse caso. De tão interessante que eu acho. Assim. Sim, né? Da outra vez eu lembro que eu contei ele mais longo. Verdade. Viu, gente? Tem que aproveitar várias vezes para poder pegar os detalhes, ó. Nem tudo foi contado agora. Por isso que eu tô aqui. Lu, tem vários comentários fofinhos ali no chat, não sei se tu estás lendo. Estou vendo, Dani. Obrigada, enfim. Silvana, obrigada, Daiane, a Reidme, obrigada. Que bom que ajudou, né? A gente dá um pouco de risada com a nossa profissão, porque é difícil de rir durante, né? Mas a gente ri depois. E acho que tirar a gente também desse pedestal que às vezes a gente mesmo se coloca, né? Do psicólogo como alguém que sempre tem as respostas e sempre sabe o que fazer. Né? Com certeza, gente. E essa coisa, às vezes, que até era uma parte que eu ia falar, mas acabei pulando, né? De quando uma pessoa chega dizendo, ai, que bom, tu que me ouves. Os meus outros psicólogos eram assim, ou a outra era assado. E eu penso, cara, eu tenho certeza que eu sou essa pessoa para alguém. Ou, né? Alguém que me achou com cara de tola, que me achou muito séria, antipática. Porque é isso, né? A conta não fecha. Se alguém não gostou de outras pessoas e gostou de mim, é óbvio que eu também sou essa pessoa para alguém. Então, né, que importante isso também para o nosso ego, né? É ótimo o elogio, mas, gente, isso não é verdade, porque não vai bater, né? Não vai ter vínculo com todo mundo. E, Lu, para quem gostou, aproveita e faz o merchan. Vai ter o curso da Viver? Verdade. Vai, Dani, mas Vanessa, eu não sei a data. Socorro. Em breve. Em breve. Então, assim, eu já não estou no horário de trabalho. É verdade. Desculpa, Vanessa. Eu não tenho nada aberto, assim, pode demorar. Eu acho que não tem a data ainda, é por isso. Eu sei que Pois eu acho que a gente não confirmou ainda a data. Não está confirmado, eu estou brincando. Eu acho que a gente recebeu alguma coisa no grupo do Recria, mas eu também não vou procurar agora no grupo da coordenação. Mas, gente, tem mas Instagram, abril, tem o se eu não me Facebook, engano. Porque, assim, ó, eu sei que eu vou dar alguma aula de ansiedade, acho que sábado que vem. Eu tô lá no psicodrama individual, que eu acho que vai ser super legal. E tem um curso só desse, e na verdade assim, é que ele meio que foi subdividido. Tem um curso que eu gosto muito de dar, que eu falo um pouco disso também, que é das questões da clínica, que é como é que começa na clínica, como é que faz toda a documentação, né? Como é que eu fiz esse, é muito bom. Aí eu sou muito suspeita porque eu super não aprendi isso em outros lugares, inclusive estou conversando com um contador muito legal que vai me dar uma ajuda maior nessa parte, porque eu acho que eu falo essa parte muito improvisada, então agora acho que eu vou trazer isso mais bem organizado, porque mudou muita regra, gente, nesses últimos 2, 3 anos, então eu mesmo fui estudar para mim e eu vou trazer mais atualizado, né, que é toda a nossa parte documental, que é muito solta, e também a parte do como é que eu começo, como é que eu atendo, como é que eu faço uma agenda, né? E até assim, como é que lido com dificuldade de dar limite, e tem essa parte do que dá errado, que eu acho que é um curso legal, mas aí, né, o jeito do curso, claro que daí não é que só contando e dando risada, é mais do quem sou eu como terapeuta, né? O que é mais difícil para mim e como que o psicodrama ajuda a gente nessa área, né? Tem gente que tem mais dificuldade em dar limite, tem gente que tem mais dificuldade com um paciente assim que é, né, ou que não para de falar, ou que não fala nada, essas coisas assim. Então, claro que tem um jeito de olhar para isso teoricamente e a gente trabalhar daí cada um de nós, né? Não é difícil para a gente de um jeito diferente, né, para cada um.
Então, os cursos devem sair, mas, de fato, acho que eles estão sem data definida. Pois é, Lu, eu dei uma olhadinha aqui, e daí, né, você falando, eu consegui um pouco de tempo. A gente não vai, pelo menos não tem previsão do curso sozinho, assim, das questões legais e tal, que dê certo, que não dê certo. Mas você está com esse curso dentro do curso de individual, psicodrama individual. Tá certo, tá dentro. É porque ele ficou maior. Eu acho que é por isso que a gente se confundiu, isso, porque daí a gente pegou o individual e botou várias coisas interessantes para você saber na clínica, e a Lu foi uma dessas, ó, então se inscrevam. Ele era um curso sozinho, mas aí é verdade. Isso. Obrigada, Vanessa. Até eu confundo, porque, gente, ano passado foi ano de adaptação, né? Nós pegamos coisas que eram, né, presenciais, trouxemos ela pro virtual, então em 2021 é que eu acho que a coisa tá assim, tá, agora a gente sabe o que tá fazendo, né, oficialmente. Então... Pois é, vocês não estão vendo, mas eu tenho alguns cabelos brancos já, só desse planejamento todo. Eu imagino que sim, Vanessa. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Tudo bem, Vanessa. Eu também não, acho que é milagre. Eu só dou aula, então eu só vejo a coisa já pronta. Desculpa, Dani. Eu disse tudo bem, eu ainda te amo. Mas, gente, obrigada por ficar esses minutinhos a mais. Espero que vocês tenham se divertido um pouco nessa sexta-feira, pelo menos aqui para mim, chuvosa, pra gente rir da nossa profissão, que é super séria, né? É super difícil, mas tem que ter um pouco de risada no meio. Eu não encerraria nunca, né? Pois eu amo a Lu. Gente, inclusive, espero te ver nas próximas sexta-feiras aí, dobrando roupa firme e forte. Sempre. Papel de dobradeira de roupa desse grupo é da Lu. E, enfim, que bom te ter de novo. Cami quer... Eu não sei se tem alguma coisa mais pra gente falar. Quer fazer tua despedida? Não sei se a Cami tá aí ainda. Tô aqui. Não, eu acho que a Lu é maravilhosa, ela sabe disso. A gente já rasgou todas as sedas que existiam deste mundo para a Lu. É sempre muito bem-vinda aqui, né? Tanto para trazer alguma coisa, tanto para estar como espectadora. E eu acho que é isso. Não sei se a Amanda tá aí ainda. A Amanda já... Não, ela disse que... A Amanda foi fazer um atendimento que esperamos que tenha dado certo. É isso então, gente. Nos vemos semana que vem. Semana que vem eu e a Gabi, né? Vocês não quiseram fechar nossa agenda, a gente convidou. Então, fechamos eu e a Gabi. A gente vai trazer um pouquinho do que a gente escreveu no último artigo. E um pouquinho também disso, de como é publicar e escrever no psicodrama, enfim. Ah, que legal. Viemos eu e Gabzita semana que vem. Nos vemos lá, pessoal. Beijo, então, beijo. Até mais. Um beijão, Até gente. mais. Lu, até o semestre que vem, né? Cumprindo o contrato todo semestre. Pode deixar. Até mais, querida. Um beijão. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.